Graças a Deus, a Jesus seja a honra, a glória para todos sempre. Hoje é domingo de Páscoa e eu gostaria de conversar com você nesta noite a respeito deste importante tema dentro da nossa fé. Para isso, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 19. João, capítulo 19, dos versos 28 a 30. Evangelho de João, capítulo 19, versos 28 a 30. A morte de Jesus. Diz assim o texto da palavra do nosso Senhor. Depois, vendo Jesus que tudo estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja, e fixando-a num caniço de sopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Vamos orar mais uma vez? Deus querido, nós confessamos o quanto nós precisamos do Senhor, até mesmo para ouvir a sua voz. Pedimos a Deus que nesse tempo de exposição bíblica, de estudo da sua palavra, o Senhor fale profundamente aos nossos corações. E a despeito, ó Deus, da limitação daquele que fala em nome do Senhor, que o teu Espírito, ó Deus, possa agir nos nossos corações, nos levando a conhecer a tua vontade e a compreendermos a tua mensagem para cada um de nós nessa noite. Ao Senhor, portanto, seja a honra, a glória para todos sempre. Amém. A Páscoa perde em popularidade apenas para o Natal, uma outra festa dentro do calendário de comemorações cristãs. É interessante perceber como essas duas datas importantes de cunho religioso, ao longo do tempo, tiveram a sua compreensão deturpada pelos objetivos humanos, os mais diversos. Por exemplo, no Natal, onde nós deveríamos nos lembrar e comemorar o nascimento de Jesus como o cumprimento da promessa de Deus em nos enviar o Redentor, as pessoas acostumaram-se à ideia de comemorar o Natal dando presentes uns para com os outros. Não há absolutamente nada de errado em presentearmos as pessoas que nós amamos. O problema é quando nós resumimos algo tão importante para a nossa fé em simplesmente ou meramente conceder favores presentes. A figura de Jesus foi lenta e gradativamente sendo substituída pela imagem de um bom velhinho, que concede presentes àqueles que merecem tais presentes. Esta é uma mensagem ofensiva à verdade do Evangelho. Por outro lado, quando olhamos para a Páscoa, nós percebemos que o seu sentido foi deturpado ao longo do tempo. E hoje, quando nós falamos de Páscoa para as crianças, ou quem sabe até mesmo entre os adultos, o assunto que impera é o dar e receber chocolate. Seja em forma de ovo de Páscoa, seja em forma de outros produtos derivados do cacau. A mensagem que impera majoritariamente é exatamente essa. A figura central da mensagem pascual foi substituída agora não por um velhinho, mas por um coelho que traz ovos de chocolate. Bom, nós conhecemos bem o significado do Natal, como eu disse, uma festa muito importante. Mas será que nós conhecemos bem o significado bíblico-teológico da Páscoa? É exatamente por ser assim algo tão importante que nessa noite, à luz do texto que lemos e a partir deste texto, eu quero convidar você para passearmos por todo o cano, por toda a Bíblia, para que possamos compreender a mensagem pascual e assim termos no nosso coração verdades inequívocas a respeito da revelação de Deus. No texto que lemos, nós encontramos, segundo o relato de João, a última declaração de Jesus, onde ele disse, tetelestai, ou seja, está
consumado. Era por volta das 15 horas quando Jesus exclamou: está consumado. Embora esta tenha sido a última declaração de Jesus enquanto havia vida nele, esta não foi a sua última ação enquanto missão. No domingo de Páscoa, Jesus ressuscitou e com ele a nossa esperança de vida. Enquanto os judeus comemoravam a Páscoa, um evento essencialmente judaico, a vida ressurgia de dentre os mortos. E a ressurreição de Jesus significou aquilo que costumamos chamar a morte da morte. É impossível falar ou considerar a morte de Jesus dissociada da sua ressurreição. Estas duas coisas estão intimamente ligadas e compõem duas cenas de um ato: a salvação de Deus para a humanidade. No entanto, esta história de redenção não começou no Natal por ocasião do nascimento de Jesus, nem tampouco na sua morte quando exclamou Tetelestai. Antes de Jesus dizer tais palavras, antes de Jesus expressar a sua graça e o seu amor na sua morte, nós conseguimos enxergar a mensagem de salvação sendo prenunciada desde o Antigo Testamento. Para entendermos isso, é necessário que tenhamos em mente uma importante questão, um pressuposto teológico que costumamos chamar de progressividade da revelação de Deus. O que isso significa? Quando nós tratamos da progressividade da revelação de Deus dentro da teologia, nós estamos nos referindo ao fato de que Deus, em sua soberana vontade e sabedoria, decidiu revelar-se ao homem, os seus atributos e os seus planos de forma progressiva e gradativa. E o ápice desta revelação de Deus em direção à sua criação se deu justamente em Cristo Jesus, no seu nascimento, vida, testemunho, na sua morte e, por fim, na sua ressurreição. Quando Cristo exclamou Tetelestai, ele se referia não apenas àquele momento, mas a tudo que ele experimentaria desde o seu nascimento, e não apenas isso, desde a mensagem que estava sendo pregada desde a criação. Nesta noite eu gostaria de contar esta história de redenção, considerando 4 momentos distintos da revelação de Deus, que culminam como o último ato na ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A primeira destas cenas é muito antiga, remonta nos primórdios de quando o mundo se formou. O capítulo 3 do livro de Gênesis nos apresenta a queda do ser humano, quando o ser humano se rebelou contra Deus em desobediência. O texto sagrado nos diz que Deus criou todas as coisas perfeitas. Gênesis capítulo 1, verso 31, nos afirma assim: viu Deus que tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã no mesmo dia, naquele dia. O teólogo holandês Herman Bavinck, ao referir-se ao poder criacional de Deus, ele diz: Deus é imensamente poderoso, porque criou todas as coisas perfeitamente, ex nihilo, ou seja, do nada. Depois de Adão e Eva terem pecado, Deus procura estar com ele como lhes era de costume, mas eles haviam se escondido da presença de Deus por causa da vergonha do seu pecado. No verso 10 do capítulo 1 de Gênesis, nós encontramos um diálogo de Adão para com Deus, depois de Deus ter chamado por Adão. E Adão diz: Senhor, ouvi a tua voz, e porque estava nu eu tive medo e me escondi, para encobrir a vergonha da sua transgressão. Deus então sacrifica animais e veste Adão e Eva, para que eles não mais estivessem expostos àquela vergonha.
Mas é interessante, meus irmãos, quando nós olhamos para o relato do Gênesis, nós também perceberemos que Adão e Eva tentaram encobrir a vergonha da sua transgressão por sua própria conta. No capítulo 3, verso 7, nós lemos que eles coseram, eles fabricaram uma espécie de roupa com folhas de figueira, mas o plano não deu muito certo. Eles não conseguiram, por sua conta, prover algo que fosse suficientemente capaz de encobrir o peso da sua vergonha. A razão deles terem se escondido diante de Deus. Isto nos ensina, meus irmãos, uma importante lição. É impossível ao ser humano prover solução que seja ao mesmo tempo suficientemente boa e completamente eficaz para encobrir a vergonha decorrente do nosso pecado. Bruce Waltke diz o seguinte: com a sentença proferida por Deus em Gênesis capítulo 3, verso 21, para o casal que se não podem fazer para si mesmo, Deus, porém, pode, quer e faz. Adão e Eva tentaram por sua conta, pelos seus esforços, pela sua sabedoria, pelas suas aptidões, encobrir a vergonha decorrente do seu pecado. Mas eles falharam terrivelmente e tiveram que se esconder da presença de Deus. Mas como Walt nos afirma aqui, nos explica, com base no texto que acabamos de citar, apenas Deus é capaz de prover tal solução que encobre a vergonha do nosso pecado. Deus não apenas pode, mas Ele também quer, e Deus faz isso. O segundo momento da revelação de Deus que eu gostaria de destacar está relatado no capítulo 12 do livro de Gênesis. Trata da instituição da Páscoa. Veja o que o capítulo 2, dos versos 5 a 11, tem a nos dizer. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão o sangue e porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada ao fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça e as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até amanhã. O que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Bom, todos nós conhecemos relativamente bem a história do Êxodo. O texto que lemos está situado imediatamente antes da 10ª praga, a morte dos primogênitos. Deus ouve o clamor do seu povo, que há muitos anos estavam no Egito, sofrendo pela sujeição daquele povo. Deus então levanta Moisés, separa, Deus cuida, prepara Moisés, e Deus envia Moisés para liderar o seu povo. A 10ª praga foi marcada por um luto gigantesco, pois todos os primogênitos foram mortos, inclusive nos animais. Contudo, mais uma vez, Deus providenciou uma forma de livrar o seu povo da morte, de encobrir o pecado do seu povo. Eles deveriam então sacrificar um cordeiro, aspergir o seu sangue nos portais da sua casa. E quando a morte viesse, a casa em que houvesse o sangue aspergido, a morte não chegaria. Aquela casa não seria atingida. O termo hebraico que nós conhecemos como Páscoa é Pesach. Esse é um termo bastante interessante porque ele significa literalmente passar por cima ou passar adiante. Neste sentido, meus irmãos, quando tratamos de Páscoa, nós estamos falando de uma festa estritamente judaica,
que tinha como motivação trazer à memória do povo hebreu aquilo que Deus havia providenciado como salvação da morte por ocasião da saída do Egito. A partir daquele dia, a Páscoa era celebrada pelos judeus como sinal, como lembrança do livramento de Deus no Êxodo. O sangue do Cordeiro significou o livramento da morte. Depois disso, nós caminhamos um pouco mais na linha temporal e na revelação de Deus para a humanidade. E nós encontraremos no livro de Levítico a instituição do sacrifício levítico. No capítulo 1 desse mesmo livro, nós lemos a respeito desta instituição. E nós lemos assim, capítulo 1, versos 13 e 4. Se a oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito à porta da tenda da congregação. O trará, para que o homem seja aceito perante Deus, e porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele para a sua expiação. Quando caminhamos um pouco, lá no capítulo 16 de Levítico, nós lemos a respeito da instituição de um dia muito especial, que ficou conhecido como Dia da Expiação, ou como é conhecido entre os judeus, o Yom Kippur, ou simplesmente o Dia do Perdão. Em Levítico 23, versos 27 a 28, Deus fala o seguinte para Moisés: mas aos 10 deste mês sétimo será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Trareis oferta queimada ao Senhor. Nesse dia nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. O animal deveria ser morto, e o seu sangue aspergido como oferta ao Senhor pelos pecados. Note que mais uma vez o sangue era derramado para expiar os pecados do povo, livrando-os da ira de Deus por causa do pecado. O termo aqui, conhecido ou traduzido por expiação, em hebraico, kippurim, tem sentido de cobrir ou apaziguar. Perceba como existe uma semelhança de significado com aquilo que estava sendo anunciado desde o pecado de Adão e Eva. Quando Deus sacrifica o animal, quando Deus, por meio da morte daquele animal, encobre o pecado de Adão e Eva. Veja também como existe uma semelhança de significado quando no evento da instituição da Páscoa, onde o cordeiro macho, puro, sem defeito, era imolado, sacrificado, e o seu sangue aspergidos no portal, significava que aquela casa estava coberta pela proteção de Deus, e quando passasse o anjo da morte, ele não tocaria naquelas pessoas. Assim, no dia da expiação, o povo era convocado para confessar os seus pecados. O sangue era derramado para aplacar, para apaziguar a ira de Deus por causa do pecado do seu povo. Então, nós chegamos no último ato, no ápice da revelação de Deus que se dá na morte e na ressurreição de Jesus, exatamente no texto que lemos. Enfim, nós chegamos então ao último ato desta revelação progressiva, a morte e a ressurreição de Jesus. Quando Cristo exclamou, Tetelestai, está consumado, ele referia-se não apenas àquele momento, mas a tudo que estava pré-anunciado desde o Antigo Testamento, que foi culminado naquele momento tão especial. Tudo aquilo que estava previsto no Antigo Testamento apontava para aquilo que Cristo estava realizando na cruz do Calvário. É exatamente esta a leitura que o autor de Hebreus faz em relação a Jesus. Na carta aos Hebreus, nós percebemos como os ritos veterotestamentários apontavam para Cristo, para aquilo que Cristo faria de forma superior e de uma vez por todas,
rasgando o escrito de dívida daqueles a quem Deus desejou salvar. Tetelestai significa cumprir ordens. Era utilizado quando um pai se dirigia ao filho e lhe incumbia de uma missão, exatamente o que aconteceu com Jesus. Tetelestai também era utilizado num contexto de pagamento de dívidas, de quitação de uma dívida contraída com outrem. E é exatamente estes os significados das últimas palavras de Jesus na cruz do Calvário. Tetelestai. Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz, para quitar o preço da nossa ofensa diante de Deus e nos reconciliar consigo mesmo. Como eu disse, o autor de Hebreus nos ajuda a compreender estas coisas. Quando, por exemplo, no capítulo 10, nos versos 1 a 9, ele diz assim: ora, visto que a lei tem sombra de bens vindouros, mas não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, como os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência do pecado? Entretanto, nestes sacrifícios faz-se a recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto se deleitaste, coisas que oferecem segundo a lei. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nesta vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. No capítulo 9, verso 22, parte B do verso, o autor de Hebreus também acrescenta: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. É interessante, meus irmãos, perceber como o Antigo Testamento precisa ser lido na perspectiva da consumação da promessa redentora de Deus contida no Novo Testamento. E como Deus se revela aos seus, enviando Jesus para não apenas morrer na cruz do Calvário, porque o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário nos expia os nossos pecados, mas a sua ressurreição, nos afirma Pedro, nos garante esperança de estarmos com Jesus. Antes de ser assunto aos céus, Jesus fez uma promessa muito importante à sua igreja: eu vou para junto do Pai, para preparar lugar para vocês. Meus queridos irmãos, quando nós falamos a respeito de Páscoa, todas estas coisas precisam estar claras à nossa mente. Vez por outra, uma pessoa me procura e me pergunta: pastor, nós devemos comemorar a Páscoa? E a minha resposta é sempre sim e não. Tudo depende do seu entendimento a respeito de Páscoa. Páscoa, estritamente falando, faz menção de um evento, de uma festa essencialmente judaica, mas que por ocasião da morte de Jesus, e ali naquela semana de comemoração da Páscoa, Jesus entregou-se a si mesmo por amor da sua igreja, e ele então transformou, ressignificou aquela Páscoa que era estritamente ligada ao povo judeu, para algo que simbolizasse redenção, não apenas do judeu, mas a todos aqueles que creem em Jesus.
E Jesus então, como sendo o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, como disse João Batista, ele então institui o sacramento da ceia do Senhor, onde o seu corpo é dado por amor de nós, onde o cálice é representado como o seu sangue que é derramado na cruz do Calvário e é capaz de encobrir a multidão dos nossos pecados de uma vez por todas. Como o autor de Hebreus nos afirma, o dia da expiação acontecia uma vez por ano, todos os anos, porque aquele sangue rememorava ao povo a necessidade de expiação. Mas, essencialmente, naquele sangue não havia remissão de pecados. Era necessário que Cristo, o justo, morresse, e que em derramar o seu precioso sangue, nós pudéssemos ser de uma vez por todas reconciliados. No Antigo Testamento, esta salvação vinha pela fé naquilo que haveria de acontecer, e todos estes rituais, todas estas cenas apontavam para Jesus. Agora, sob a nova aliança, nós olhamos para trás, e na fé e na convicção daquilo que Cristo consumou, tetelestai, é que nós vivemos. Portanto, meus queridos irmãos, a questão aqui não é apenas se nós entendemos o significado de Páscoa, mas principalmente como nós reagimos a esta mensagem tão maravilhosa. De um lado, existem aqueles que um dia tiveram um encontro real, pessoal com Jesus, e que por isso são chamados a comemorar a vitória de Cristo na cruz do Calvário, não apenas uma vez no ano, não apenas uma vez no mês, quando celebramos o sacramento na nossa igreja local, mas todos os dias da nossa vida. Nós precisamos comemorar a vitória de Cristo sobre a morte. Esta não é uma notícia que deve ser lembrada às vezes, por ocasião de comemorações especiais da nossa sociedade. Ela deve, portanto, ser aquilo que norteia a nossa vida, aquilo que nos faz acordar todos os dias, e saber que, embora nós possamos passar por tempos difíceis, inclusive como estes que nós estamos vivendo, nós podemos continuar sobrevivendo, caminhando, prosseguindo, vivendo de forma abundante na presença de Deus, porque a morte de Cristo nos garante vida. Por outro lado, existem aqueles que ainda não tiveram um encontro real e pessoal com Jesus Cristo. Isso é, existem algumas pessoas, muitas pessoas, que ainda não reconheceram a necessidade do sacrifício de Jesus como oferta pelo seu pecado. A Bíblia nos diz que todos nós pecamos, e é necessário que sejamos justificados diante de Deus. Para estes, e quem sabe talvez é a sua condição nesta noite, que ainda não teve um encontro pessoal com Jesus, que ainda não se relacionou com Jesus e ainda não o teve no seu coração, como aquele que te justifica diante de Deus. A palavra de Deus chama a sua atenção para aquilo que o apóstolo Paulo nos ensinou em Romanos capítulo 10, versos 9 e 10, que diz assim: se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Esta é a mensagem que nós celebramos hoje. Esta é a mensagem de esperança pela qual nós vivemos. Se você, meu irmão, assim como eu, se alegra com esta mensagem, em nos lembrar que a memória daquilo que Cristo fez nos dá esperança hoje, continue comemorando isso, não apenas nesse dia, mas em cada um dos momentos da nossa vida.
enquanto houver fôlego de vida em nós. Mas se porventura você está numa condição de não ter se relacionado com Jesus, a palavra de Deus te chama a este encontro com Ele, a ter esperança não apenas na nossa vida aqui, mas naquilo que Cristo, na cruz do Calvário, por ocasião da celebração da Páscoa judaica há 2000 anos atrás, fez por amor de você. Por isso eu convido você, seja como for, seja você alguém que conhece Jesus, seja você alguém que já ouviu falar, mas deseja se relacionar, que possamos orar ao Senhor, colocando diante dele o nosso coração, crendo que esta mensagem que nos conta a respeito da morte e do sofrimento é também uma mensagem que nos fala a respeito de vida. É interessante como a cruz tem estes dois sentidos. Quando, por exemplo, caminhamos dentro de um cemitério para sepultar um ente querido, nós encontramos ali cruz para todos os lados, como um sinal de que ali, naquele lugar, encontra-se alguém que já não está mais vivo. Mas é interessante também, quando nós olhamos para a palavra de Deus, a cruz não significa apenas morte, porque embora Cristo naquela sexta-feira fatídica tenha morrido, no domingo ele ressuscitou, e é justamente por causa da ressurreição de Cristo que nós celebramos. Eu convido você a colocar diante do Senhor o seu coração, a falarmos com Deus, a celebrarmos a presença de Deus e a vitória de Jesus Cristo. Deus querido, nós louvamos o Teu nome. Obrigado, Deus, por tão preciosa mensagem de esperança da Sua palavra aos nossos corações. Obrigado, Deus, porque embora nunca ao longo da nossa história fôssemos capazes de produzir algo que nos justificasse diante do Senhor, que fosse capaz de encobrir a vergonha do nosso pecado, ao longo da história da humanidade, o Senhor tem demonstrado o seu amor, apontando para aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, em levar sobre os seus ombros o peso do nosso pecado, como descreve tão bem o profeta Isaías. Obrigado, Deus, porque apesar de não haver merecimento da nossa parte, o Senhor nos amou, e o Senhor decidiu nos salvar. Obrigado, Deus, porque o Senhor não apenas pode nos salvar, mas o Senhor quis nos salvar. E obrigado, porque em Cristo Jesus o Senhor efetivamente nos salvou. Nessa hora, Deus, eu coloco diante do Senhor a vida dos meus irmãos, que em já tendo conhecendo o Senhor, ó Deus, estão desanimados, ó Deus, com tantas notícias ruins que nós temos tido ao longo dos últimos dias, Pai. Que a mensagem da vitória da cruz possa trazer esperança a cada coração. Peço também, Deus, às pessoas que ainda não tiveram um encontro contigo, Pai, que o Senhor toque os corações, que o Senhor, ó Deus, as leve a compreender esta mensagem e a necessidade de ter os seus pecados expiados em Cristo Jesus, e que esta mensagem, ó Deus, de morte também venha à mente como uma mensagem de ressurreição e esperança. Que o Senhor se revele a estas pessoas como Deus que Tu és, Salvador. Que o Teu nome, ó Deus, seja glorificado, e como diz a Tua palavra, que todo olho veja e que todo joelho se dobre diante do Senhor e confesse que Tu és o Rei, o nosso Salvador. Obrigado por Jesus. Obrigado, Deus, por nos oferecer algo tão importante, algo tão precioso, por amor de nós. Nos ajude, Deus, na nossa vida, nos dias ruins, nos dias bons, e seja como for, vivermos celebrando a vitória de Cristo, a ressurreição de Cristo, pois nela
nós temos esperança de vida eterna. Muito obrigado. Em Cristo Jesus nós oramos agradecidos.